Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 100. Chegamos então ao número 100. Nós estamos numa série nova de devocionais a respeito então do Salmo 23, florescendo sobre os cuidados do Divino Pastor. Começamos ontem essa série de devocionais e hoje temos um dia como o de ontem. Ainda não temos o sol, temos um frio, nuvens escuras, mas nós já sabemos, aquele que não nos falta, o pastor de mim, está cuidando de nós, mesmo nos dias sombrios, nos dias difíceis, onde o sol parece que não vai aparecer em nossas vidas e nem alegrar a nossa alma. O pastor, o nosso pastor, ele cuida de nós. Salmo 23, florescendo sobre os cuidados do divino pastor. E hoje eu quero ler, esse salmo numa versão na Bíblia judaica, que diz assim: Adonai é o meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para as águas tranquilas e restaura a minha alma. Ele me guia em caminhos retos por causa do seu nome. Ainda que eu atravessasse vales de escuridão mortal, eu não temeria desastre algum, pois ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Então, o Salmo 23, ele encontra, Nós encontramos nesse salmo vários preceitos e vários princípios, que nos capacitam a viver a nossa vida espiritual de forma sobrenatural, sobre a intervenção do nosso pastor divino. As palavras, do Salmo 23 sempre soam familiares. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Isso traz consolo para a nossa vida e tudo o que nela acontece. Ele é um salmo de segurança. Um dia nós olharemos para trás e veremos que mesmo em meio às nossas dores, pequenas ou grandes, um dia elas serão chamadas de bondade e misericórdia. Ontem nós terminamos perguntando se você reconhece que precisa de um pastor. Eu creio que quando Deus criou as ovelhas para que nós pudéssemos ver essa necessidade que a nossa alma e nosso espírito têm de pastoreio. Pois se há um animal que precisa de pastor, é a ovelha. Mas por que então o povo de Deus é chamado de ovelha do seu pasto? Então, porque, primeira coisa, nós precisamos entender que este animalzinho, eles são tímidos, são animais tímidos, eles são frágeis e sem defesa natural, não têm defesa natural. Eles são pouco inteligentes, exigindo então atenção e cuidado constante. Se não forem vigiadas, elas irão por caminhos tortuosos, sem a noção nenhuma de qualquer perigo que possa a cercar. Elas pastam na mesma terra até ficarem sem alimento, e se o pastor não as guiar para outro pasto ou para águas tranquilas, certamente elas podem morrer de sede ou morrer de fome. Por terem um péssimo olfato, podem comer e beber coisas que lhes farão mal.
tornam-se então vítimas muito fáceis dos predadores por serem míopes, né? Então elas têm essa dificuldade também no enxergar. Então elas são virtualmente também indefesas. Elas podem também ficar desanimadas e nesse estado entrar em pânico e morrerem. Por isso tudo precisam de um pastor que as proteja. Então quando Davi estava naquela situação, lembrando de como ele cuidava das ovelhas, né? E como que ele precisava fazer para que elas permanecessem seguras, protegidas e vivas. Assim, ele se considerou então também uma ovelha do divino pastor e ele sabia que aquilo que ele fazia para as suas ovelhas, o seu pastor divino iria fazer com ele. E você? Minha pergunta. Você precisa de um pastor? Se você é ovelha de Jesus, Jesus, o bom pastor, ele deu a vida por cada um de nós, por cada uma de suas ovelhas. Embora a nossa vida às vezes seja difícil, ou cheia de provações, ou até mesmo cheia de privações, como as das ovelhas, se ele é o nosso pastor, nada nos faltará, porque ele não nos faltará, pois ele não lhe faltará. O nosso pastor, ele é todo suficiente. O bem-estar das ovelhas dependem do cuidado do pastor. Você precisa conhecer o bom pastor, pois é assim que o encontra quando você é salvo. Ele é a porta das ovelhas. Nós não poderemos nos tornar ovelhas de Deus a não ser pela porta que é Jesus. Se não passar pela porta, não terá os cuidados do pastor divino. Então, nós nos tornamos ovelhas do seu pasto a não ser por meio de Jesus. Em João capítulo 10, versículo 8, ele nos diz assim: todos quantos vierem a mim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, pois as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isto é, elas reconhecem a verdade quando ouvem. E uma vez que elas ouvem a verdade, reconhecem porque é a realidade. Jesus é a própria verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual o significado de Jesus ser a porta das ovelhas? Um dia um pastor explicou exatamente assim. Um pastor que cuidava de ovelhas explicou a um curioso que perguntava: mas aonde está a porta por onde passam as ovelhas? Então o pastor lhe explicou: eu sou a porta. À noite, quando as ovelhas entram no redil, eu deito-me na abertura. Nada pode entrar ou pode sair sem passar por cima de mim, porque eu sou a porta. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, podemos dizer, tão cheios de fé e confiança: o Senhor é o nosso pastor e ele não nos faltará. O nosso pastor, ele é todo suficiente. Quando Davi clama, ele sabia de todas as suas necessidades, cercados pelo inimigo, precisando de água, precisando comer. Mas ele sabia que o pastor dele era todo suficiente. Então ele passou a adorá-lo com esta canção. E ele então se curvou diante dele. O meu pastor é El Shaddai. El Shaddai vem da palavra seio, lugar para proteger um filho, lugar aonde
se protege um filho. Nosso pastor é todo suficiente e nós sabemos que a sua graça nos basta e nada então nos faltará. Basta olharmos para o nosso pastor, olhar fixamente. Ovelhas são míopes, elas se distraem com qualquer coisa, com o barulho de uma mosca, com o som das águas. Então, olhe fixamente para o divino pastor e nada lhe faltará, pois ele é o nosso El Shaddai, o seio que nos acolhe. O grande eu sou, ele sabe tudo aquilo que vamos precisar. João 10, 27 e 28 nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que Deus abençoe você e creia no nosso divino pastor El Shaddai, o seio que nos protege. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.